Fui pastor da Igreja Batista, mas hoje sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, amados! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Leila, para quem ainda não me conhece. E se você é novo ou nova por aqui, deixa eu te contar uma coisa. Eu amo testemunhos e esse canal é dedicado exclusivamente para isso, para contar testemunhos. Então, se você gosta de testemunhos, deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita, já deixa o seu like para que esse testemunho alcance mais e mais pessoas, tá bom? Então, vamos para o testemunho de hoje que está bem interessante. Hoje nós vamos contar para você aqui o testemunho do senhor Nelson José Ramos, um ex-pastor da Igreja Batista que deixou a sua credencial nessa denominação para se tornar um adventista. Mas o que será que aconteceu na Igreja Batista para que esse pastor abrisse mão da sua credencial e se tornasse um adventista? Bem, o senhor Nelson, ele nasceu num lar muito pobre. O pai dele era agricultor e a mãe dona de casa. Quando ele e os irmãos ainda eram pequenos, o senhor Nelson foi abandonado pela mãe. O senhor Nelson e os irmãos, Ela abandonou o lar e deixou o pai criar os filhos sozinho. Nelson conta que, como era uma casa carente, uma família muito pobre, eles não tinham apoio de ninguém naquela época e nem tinham brinquedos para distrair a mente. Nelson conta que ele e os irmãos sentiam muita falta da mãe. E não é de se estranhar, Uma criança pequena, ela sempre necessita do colo da mãe. O pai estava sempre na lavoura, trabalhando para suprir as necessidades dos filhos e da casa. Nelson conta então que um dia ele e os irmãos foram surpreendidos com um maravilhoso presente do pai. Sim, é que o pai comprou um rádio e deu para eles de presente. Eles ficavam ali sintonizando, procurando uma rádio para que pudessem ouvir músicas, ouvir alguém falar com eles. Foi aí que Nelson disse que pararam na Rádio Novo Tempo. E ali tinha um pregador, o pastor Roberto, que eles não sabiam de que denominação era, mas era um pastor adventista. Nelson disse que eles se sentavam ao redor do rádio para ouvir aquelas histórias da Bíblia e ficavam encantados com aquela voz grave, com aquela voz forte daquele pastor. Nelson disse que todos os dias o rádio já ficava sintonizado na rádio certa para que eles pudessem ouvir aquelas lindas histórias. O tempo foi passando, os anos se passando e Nelson sentiu no coração o desejo de um dia também ser pastor. Foi aí que em 1985 o Nelson enfim conseguiu. Ele ingressou ali no seminário para se tornar pastor. Ele disse que lá dentro, do seminário ele conheceu muitas pessoas, fez muitas amizades e ficou notório a perseguição daquelas pessoas, a discriminação que aquelas pessoas tinham contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nelson não sabia que todas aquelas pregações que ele havia ouvido no rádio há muitos anos atrás tinham sido feitas por um pastor adventista. Mas como Nelson era muito jovem ali no seminário, fazendo tantas amizades, tudo aquilo que ele vinha ouvindo sobre a Igreja Adventista, todas aquelas acusações foram ficando inculcadas na mente e no coração de Nelson. Até que ele se tornou um acusador e perseguidor mesmo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nelson conta que criticava demais essa denominação pela questão dos mandamentos que a Igreja Adventista defende e pela questão especialmente sobre a guarda do sábado. Nelson, então, nem sabia que caminho ele estava trilhando. E em 1991, Nelson se tornou pastor. Foi ordenado pastor da Igreja Batista de Vila Velha. Após ali alguns anos de pastorio, ele disse que Deus falou muito forte ao seu coração. Ele disse que Deus foi certeiro na mensagem. Deus queria que Nelson saísse dali, daquela comunidade de Vila Velha e fosse para a zona norte de Vitória. Nelson não discutiu a decisão de Deus e fez logo o que o Senhor pediu. Foi embora para a zona norte
de Vitória e ficou ali no Camburi. Em Camburi, Nelson disse que os seus olhos espirituais começaram a ser abertos. Isso porque começaram a surgir algumas dúvidas em sua mente a respeito de tudo aquilo que ele estava pregando e tudo aquilo que ele tinha ouvido na sua infância, na sua adolescência, lá no radinho que o pai tinha dado para ele. Ele percebeu que as mensagens que ele ouvia na sua infância e adolescência eram de fato muito reais. E ele começou a se questionar por que ele, como pastor da Igreja Batista, estava pregando que a lei de Deus estava abolida, tinha sido abolida. E na mente dele começaram algumas questões, como por exemplo, ele pensava, como a lei de Deus foi abolida, se ainda continua sendo pecado matar, roubar, desejar as coisas alheias, adulterar, como isso continua sendo pecado se a lei foi abolida? Foi aí que ele percebeu que o único mandamento da lei de Deus, que havia sido de fato esquecido, tinha sido a guarda do sábado. E aí, nesse momento de questionamentos, de dúvidas na cabeça do pastor, a esposa dele, a senhora Maria da Penha, estava ouvindo a mensagem adventista todos os dias pela Rádio Novo Tempo, pregada pelo pastor Bulhon. Ela nem sabia de que igreja, de que denominação esse pastor era, mas a mensagem que ele pregava era de fato muito forte. A senhora Maria da Penha ia ouvindo o pastor Bulhon e conferindo tudo em sua Bíblia. Todos os dias ela se alimentando por aquelas mensagens tremendas, mas percebeu que tinha uma grande discrepância do que o pastor Bulhon pregava e do que o esposo dela pregava. Foi aí que ela decidiu então compartilhar com o esposo essa rádio que ela estava ouvindo há dias. Quando o pastor Nelson ouviu pela primeira vez a pregação do pastor Bulhon, ele ficou maravilhado. E em pouco tempo, o pastor Nelson percebeu que em tantos anos de seminário, nada do que ele estava aprendendo ali com o pastor Bulhon havia sido ensinado nos seus estudos. Nelson então ficou impactado com tantas informações, que ele decidiu fazer um estudo bíblico sozinho. E durante 40 dias, Nelson pediu a orientação do Espírito Santo e nesses 40 dias ele estudou sobre a lei de Deus e mais especificamente sobre a guarda do sábado. Ele queria saber se de fato a lei teria sido abolida e o que aconteceu com o quarto mandamento, já que os demais continuavam em vigor. Ele começou a estudar e percebeu que havia uma discrepância muito grande entre o que a Bíblia fala e o que a Igreja Batista prega. Ele então começou a derrubar ponto a ponto tudo aquilo que ele tinha aprendido na Igreja Batista. As doutrinas, as crenças foram derrubadas uma a uma, ponto a ponto. Foi aí que Nelson percebeu que ele não estava pregando o evangelho verdadeiro. Maria então deu uma ideia a Nelson. Ela disse, por que nós não buscamos uma igreja adventista mais próxima da nossa casa para assim a gente poder tirar todas as nossas dúvidas que nós estamos tendo aqui em relação a tudo que nós estamos aprendendo na Bíblia? Existe um ditado que diz assim, que todo cristão que começa a estudar a Bíblia sozinho, ele acaba procurando um adventista do sétimo dia ou uma igreja adventista do sétimo dia para tirar ali algumas dúvidas que vai aparecendo ao longo das descobertas que a gente vai fazendo. Aconteceu comigo, eu sou uma experiência viva disso. E assim Maria fez. Foi com Nelson até uma igreja adventista mais próxima e lá eles foram super bem acolhidos. Tiveram então um estudo bíblico e depois de todos os estudos que tiveram, veio o apelo. Perguntaram se eles tinham o desejo de fazer uma profissão de fé ali na igreja adventista ou mesmo descer as águas batismais. Nelson e Maria decidiram descer as águas. Eles não quiseram apenas fazer uma profissão de fé, porque eram tantas informações que eles tinham adquirido ali em tão pouco tempo que o desejo deles era morrer para todas as mentiras que eles tinham sido ensinados e reviver para o verdadeiro evangelho. Após o batismo, eles se firmaram na igreja e hoje são missionários, pregando o verdadeiro evangelho. Eu fiquei encantada
com esse testemunho. Achei lindo demais. E se você deseja alcançar alguém, pega esse testemunho e compartilha ele com seus amigos, com a sua lista de contatos, com todos aqueles que de fato você quer alcançar. Deus ainda tem muitas ovelhas espalhadas em outros apriscos. E o propósito do Evangelho é trazê-las para um só rebanho, para assim ter um só pastor, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.